Ela estava na UTI do hospital com o filho, enquanto o marido aproveitava com a amante. Mas o pai dele descobriu e fez algo que ninguém acreditou. O ar gelado e asséptico da unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, já havia se tornado uma extensão do próprio corpo de Mariana. Era um frio que penetrava os ossos, mas não se comparava ao gelo que se formara em seu peito. Ali, sentada numa poltrona desconfortável que se tornara seu lar nos últimos meses, ela segurava a mão minúscula de Lucas, seu filho de 4 meses. Cada bip suave do monitor cardíaco era, ao mesmo tempo, uma tortura e uma bênção, um lembrete constante da fragilidade e da força daquela pequena vida. O corpo de Lucas, tão pequeno e indefeso, estava conectado a uma teia complexa de tubos e fios que o mantinham vivo. O diagnóstico, fibrose cística em um estágio agressivamente avançado, caíra sobre eles como uma sentença. A única esperança, um transplante pulmonar duplo, era um procedimento de altíssimo risco e custo estratosférico, uma montanha que parecia impossível de escalar. Enquanto Mariana contava as respirações rasas do filho, seu marido, Ricardo Luz, estava do outro lado da cidade, em um universo paralelo onde a doença e o desespero não existiam. Ele estava no Sky, o bar na cobertura do Hotel Unique, com sua vista deslumbrante do horizonte paulistano. O som ambiente era de música eletrônica suave e risadas despreocupadas, não de monitores de UTI. Em seus braços não estava o filho que lutava para respirar, mas Priscila Andrade, uma arquiteta ambiciosa e deslumbrante que ele conhecera em um evento da construtora da família. O champanhe borbulhava na taça dela enquanto Ricardo lhe entregava uma pequena caixa de veludo azul da Tiffany & Co. Dentro, um colar de diamantes brilhava sob as luzes da cidade, um símbolo cintilante da traição. Para celebrar nosso futuro, ele sussurrou, o hálito quente com cheiro de uísque caro. Priscila sorriu, um sorriso que prometia um mundo sem complicações, sem hospitais, sem filhos doentes. Um mundo onde o único compromisso era com o prazer e o sucesso. Para Mariana, o conceito de futuro havia se reduzido às próximas horas. Sua vida, antes preenchida pelos sonhos de uma jovem fisioterapeuta recém-casada e apaixonada, agora se resumia a interpretar gráficos em monitores, a discutir protocolos médicos com uma equipe exausta e a sussurrar promessas no ouvido de um bebê que talvez nunca as ouvisse. Ela se lembrava com uma clareza dolorosa do início de tudo. Ricardo Luz, o herdeiro da poderosa construtora Luzmar, a havia conquistado com uma persistência encantadora. Ele era o paciente que ela atendeu após um acidente de esqui, um homem cujo carisma parecia preencher qualquer ambiente. Ele a tirou de seu mundo de classe média na Muca e a inseriu em um universo de jantares no Fazano, fins de semana em Angra dos Reis e a promessa de um amor de conto de fadas. O casamento, uma cerimônia suntuosa no buffet Fazano para a elite paulistana, parecia a confirmação de que ela havia encontrado seu final feliz. A primeira fissura nessa fachada perfeita surgiu com a gravidez. Ricardo, que antes falava com entusiasmo sobre ter um herdeiro para o Império Luz, tornou-se estranhamente distante. A notícia da doença de Lucas, recebida durante um ultrassom morfológico tardio, foi o golpe que estilhaçou o conto de fadas. Mariana viu algo morrer nos olhos do marido naquele dia. A compaixão foi substituída por um cálculo frio, o amor por um ressentimento velado. Nós vamos dar um jeito, ele dizia, mas suas palavras eram ocas, desprovidas de qualquer convicção. O dar um jeito de Ricardo era se afastar, criar uma barreira emocional intransponível. As longas noites no hospital, que deveriam ser enfrentadas a dois, tornaram-se a vigília solitária de Mariana. Ricardo sempre tinha uma desculpa.
Uma reunião inadiável, uma viagem de negócios urgente, um jantar com investidores que não podia ser cancelado. A verdade era que os investidores tinham nome e sobrenome: Priscila Andrade. Enquanto Mariana comia sanduíches frios na cantina do hospital, Ricardo e Priscila exploravam o menu degustação do DOM. Enquanto Mariana pesquisava desesperadamente por tratamentos experimentais e grupos de apoio, Ricardo gastava fortunas em presentes e viagens românticas para Campos do Jordão. A desculpa para a falta de recursos para o tratamento de Lucas era sempre a mesma: a crise econômica, a burocracia da empresa, a necessidade de manter a liquidez dos negócios. Não podemos simplesmente tirar milhões da empresa, Mariana. Não é assim que funciona. Ele explicava com uma paciência condescendente, como se ela fosse uma criança incapaz de compreender a complexidade do mundo dos negócios. Mal sabia ela que o dinheiro existia, mas estava sendo desviado para financiar uma vida dupla, para construir um futuro sobre as cinzas da família que ele estava abandonando. A solidão de Mariana era um abismo. Ela estava em uma cidade que, apesar de seus milhões de habitantes, parecia vazia. Seus pais, aposentados em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ofereciam apoio emocional por telefone, mas estavam a centenas de quilômetros de distância, impotentes. A família Luz, antes tão acolhedora, agora a tratava com uma polidez distante. A matriarca Beatriz parecia culpar o neto doente pela infelicidade do filho. Apenas o patriarca Antônio Luz, um homem de poucas palavras e olhar penetrante, demonstrava uma preocupação genuína. Ele ligava todas as manhãs, não para perguntar sobre Ricardo, mas para saber de Lucas. "Como o meu neto passou a noite?" ele perguntava, a voz grave carregada de uma emoção que Mariana não conseguia decifrar. Era um pequeno farol de humanidade em um oceano de indiferença. Naquela noite específica, enquanto o colar de diamantes era colocado no pescoço de Priscila, Mariana recebeu a visita do Dr. Almeida, o chefe da pneumologia pediátrica. Suas palavras foram diretas, sem o verniz de otimismo que os médicos às vezes usam para suavizar a realidade. "Mariana, o tempo está se esgotando. Os pulmões do Lucas estão entrando em colapso. Precisamos colocá-lo no topo da lista de transplantes e iniciar os procedimentos pré-operatórios imediatamente. Isso envolve custos que o plano de saúde não cobre integralmente. Estamos falando de uma quantia inicial de quase R$ 1 milhão para garantir a logística e a equipe. R$ 1 milhão. O número ecoou na mente de Mariana, um som surdo e aterrorizante. Ela pegou o celular, as mãos tremendo, e ligou para Ricardo. A chamada caiu na caixa postal após o primeiro toque. Ela tentou de novo. E de novo. Na quarta tentativa, ele atendeu, a voz irritada e abafada pela música ao fundo. "Mariana, estou no meio de uma reunião importantíssima. O que foi?" "É o Lucas", disse ela, a voz embargada. "O médico disse que precisamos do dinheiro agora. O tempo dele está acabando, Ricardo." Houve uma pausa do outro lado da linha. Mariana podia ouvir o riso de uma mulher ao fundo. "Olha, eu já te disse que não tenho como levantar essa quantia da noite para o dia. A empresa está passando por uma auditoria. Vou ver o que posso fazer amanhã." "Amanhã pode ser tarde demais", ela gritou, o desespero rompendo sua compostura. "Eu não posso fazer mágica, Mariana. Você precisa entender a realidade. Agora eu preciso ir." E ele desligou. A chamada terminada foi como um golpe físico. E reunião importantíssima era mais valiosa que a vida do próprio filho. A realidade que ele pedia que ela entendesse era a de que ele havia feito sua escolha. E a escolha não era ela, nem Lucas. Era Priscila, o champanhe, o colar de diamantes e a promessa de uma vida sem o fardo de uma criança doente.
Naquele momento, sentada ao lado do berço de acrílico, Mariana compreendeu a dimensão completa do abandono. Não era apenas físico ou emocional. Era uma traição fundamental, uma quebra da promessa mais sagrada que um homem pode fazer. Ele não estava apenas ausente. Ele estava ativamente escolhendo a morte do filho ao negar-lhe os recursos para viver, enquanto esbanjava esses mesmos recursos em seu próprio prazer. O gelo em seu peito se solidificou, transformando a dor em uma resolução fria e dura como aço. Ela lutaria por Lucas, sozinha, se preciso fosse. Ela moveria céus e terras, enfrentaria o mundo, mas não deixaria seu filho morrer. Mal sabia ela que, em uma mansão no Morumbi, um velho patriarca, atormentado por seus próprios fantasmas, já estava movendo as peças de um xadrez que mudaria o destino de todos eles, preparando uma vingança que ecoaria do túmulo. A morte, quando chega, raramente pede licença. A de Antônio Luz foi particularmente abrupta, um evento sísmico que abalou os alicerces da família e do império que ele construiu. Um infarto fulminante, ocorrido na madrugada silenciosa de uma terça-feira, o levou sem despedidas. A notícia chegou a Mariana através de um telefonema de Beatriz, sua sogra. A voz surpreendentemente contida, quase protocolar. Para Ricardo, a notícia foi um choque, mas um que rapidamente se metamorfoseou em um cálculo de oportunidades. A dor da perda do pai foi ofuscada pela antecipação da herança. O patriarca se fora, e com ele o último obstáculo para seu controle total sobre a Luzmar e sua fortuna avaliada em mais de 80 milhões de reais. Ele consolou a mãe, fez os arranjos para o funeral com uma eficiência sombria e, nos bastidores, já planejava com Priscila a mudança para a mansão do Morumbi e a aquisição de um jatinho particular. A morte do pai, para ele, não era um fim, mas um começo. O começo da vida que ele acreditava merecer. A leitura do testamento foi marcada para uma semana após o funeral, na imponente sala de reuniões da sede da Luzmar, um arranha-céu na Avenida Faria Lima que era um monumento ao sucesso de Antônio. O ambiente era carregado de uma solenidade pesada. Ricardo estava lá, impecável em um terno de linho italiano, a expressão contida de luto mal escondendo a impaciência de um herdeiro prestes a tomar posse de seu reino. Ao seu lado, sua mãe, Beatriz, parecia uma estátua de porcelana frágil. Os diretores mais antigos da empresa e alguns parentes distantes completavam o círculo, todos cientes do que esperavam ser uma mera formalidade. A transferência do poder e da fortuna para o único filho, Ricardo. Mariana também estava presente. Ela quase não foi, sentindo que seu lugar era ao lado de Lucas no hospital. Mas uma ligação insistente do advogado da família, Dr. Monteiro, um homem íntegro e leal a Antônio por décadas, a convenceu. Sua presença é indispensável, Mariana. É um pedido expresso que seu sogro deixou. Ela veio, trazendo consigo o cheiro de antisséptico do hospital e um cansaço que parecia ter envelhecido sua alma. Sentou-se o mais longe possível de Ricardo, um pequeno planeta gelado em uma galáxia distante. Dr. Monteiro, um senhor de cabelos brancos e ombros curvados pelo peso de segredos corporativos, pigarreou, ajustando os óculos na ponta do nariz. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado. Estamos aqui hoje para cumprir as últimas vontades do Sr. Antônio Luz. Antes de proceder com a leitura do documento principal, devo informar que uma emenda foi adicionada e registrada em cartório há exatamente 2 semanas, poucos dias antes de seu falecimento. Uma pequena onda de murmúrios percorreu a sala. Ricardo franziu a testa, um vinco de irritação em sua testa bronzeada. Uma emenda? Seu pai não havia mencionado nada. Ele trocou um olhar rápido com a mãe, que apenas deu de ombros, igualmente surpresa. Dr. Monteiro abriu o envelope lacrado com um abridor de cartas de prata.
o som do papel rasgando ecoando como um tiro no silêncio. Ele desdobrou o documento, seus olhos percorrendo as linhas com uma gravidade que fez um arrepio percorrer a espinha de Mariana. Eu, Antônio Luz, em pleno uso de minhas faculdades mentais, começou o advogado, a voz firme e ressonante. Deixo registradas minhas decisões finais. A construtora Luzmar foi erguida com suor, integridade e um princípio fundamental, o de que nosso legado não se mede em concreto, mas em caráter. Um homem que não honra sua própria família, que não protege sua própria descendência, não é digno de liderar nem de herdar. Ricardo se mexeu na cadeira, desconfortável. Aquele preâmbulo moralista soava perigosamente como as conversas que seu pai tentara ter com ele nos últimos meses, conversas que ele sempre descartava como sentimentalismo de um homem velho. Dr. Monteiro fez uma pausa dramática, seus olhos encontrando os de Ricardo por cima dos óculos. Portanto, após uma cuidadosa e dolorosa investigação sobre a conduta de meu único filho, decidi alterar irrevogavelmente a disposição de meus bens. A palavra investigação caiu na sala como uma bomba. Ricardo sentiu o sangue gelar. Do que ele estava falando? O senhor Antônio descobriu, continuou o advogado, a voz agora cortante como vidro quebrado, que seu filho, Ricardo Luz, não apenas abandonou sua esposa e seu filho gravemente enfermo em seu momento de maior necessidade, mas também vinha sistematicamente desviando fundos da empresa. Especificamente, da conta provisionada para emergências médicas familiares e de funcionários, uma reserva que o próprio Antônio criou para garantir que nenhuma família ligada à Luzmar sofresse por falta de recursos em uma crise de saúde. Mariana levou a mão à boca, um soluço engasgado escapando de seus lábios. A imagem de Ricardo, com sua paciência falsa, explicando a impossibilidade de conseguir dinheiro para Lucas, enquanto, na verdade, ele roubava o fundo destinado exatamente para isso, era de uma crueldade quase inimaginável. O rosto de Ricardo passou de bronzeado a um branco pálido, cadavérico. Ele abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Dr. Monteiro não lhe deu chance. Ele abriu uma pasta separada, de onde tirou um maço de papéis. A investigação, conduzida por uma agência de primeira linha, revelou um padrão de fraude e engano. Temos aqui extratos bancários, faturas de cartão de crédito corporativo usadas para despesas pessoais de natureza romântica. Ele ergueu uma fatura. Jantares de milhares de reais no DOM, estadias em suítes presidenciais em Campos do Jordão, a compra de joias de alto valor. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. Tudo pago com o dinheiro que deveria estar disponível para o tratamento de seu filho, Lucas. O silêncio na sala agora era acusatório. Os diretores, antes aliados de Ricardo, agora o olhavam com uma mistura de choque e desprezo. Beatriz parecia ter encolhido na cadeira, o rosto coberto pelas mãos. Diante do exposto, disse o doutor Monteiro, voltando ao testamento, e com base na convicção de que o legado da família Luz deve ser de compaixão e responsabilidade, e não de egoísmo e covardia, Antônio Luz determinou as seguintes mudanças. Ele respirou fundo, como se para dar peso às palavras que viriam. Ricardo de Almeida Luz fica por meio deste, completamente deserdado de todos os ativos, ações, propriedades e fundos pertencentes a mim ou à construtora Luzmar. Ele não receberá um único centavo. Um arquejo coletivo percorreu a sala. Ricardo finalmente encontrou a voz. Isso é um absurdo, é ilegal. Meu pai estava senil, manipulado. Eu vou contestar essa farsa. Dr. Monteiro ergueu uma mão, silenciando-o com um gesto de autoridade inquestionável. Seu pai antecipou essa reação, Ricardo, o que me leva à segunda e principal disposição do testamento.
Seus olhos se voltaram para Mariana e, pela primeira vez, ela viu um vislumbre de compaixão no rosto do advogado. A totalidade da herança de Antônio Luz, incluindo sua participação majoritária na construtora Luzmar e todos os seus investimentos pessoais, avaliada em aproximadamente 83 milhões de reais, será transferida para um fundo fiduciário irrevogável. Este fundo terá um único beneficiário, Lucas Ferraz Luz. Os recursos deverão ser usados para cobrir todas as suas despesas médicas, tratamentos, educação e bem-estar, pelo resto de sua vida, sem qualquer limite. A senhora Mariana, como sua mãe e guardiã legal, será a administradora exclusiva deste fundo até que Lucas atinja a maioridade. A sala girou ao redor de Mariana. 83 milhões de reais. Para Lucas, não era apenas dinheiro para o transplante. Era uma vida inteira de segurança, de cuidados, de oportunidades que ela jamais sonhara. Era a redenção de seu filho, entregue pelas mãos do avô que mal o conhecera, mas que o amara de uma forma que seu próprio pai fora incapaz. As lágrimas que ela segurara por meses finalmente vieram, não de dor, mas de um alívio tão profundo que era quase doloroso. Ricardo, por outro lado, parecia à beira de um colapso. Ele se levantou, o rosto contorcido em uma máscara de fúria. Eu não vou aceitar isso. Eu sou o filho dele. Eu construí essa empresa com ele. Vou levar isso aos tribunais. Vou provar que ele foi coagido, que Mariana o manipulou. Eu não o aconselharia a fazer isso, Ricardo, interrompeu o doutor. Monteiro, a voz calma, mas com um tom de aviso final. Seu pai, em sua sabedoria, incluiu uma cláusula in terrorem, também conhecida como cláusula de não contestação. Ela estipula que, caso qualquer herdeiro ou parte interessada inicie qualquer tipo de disputa legal para contestar a validade deste testamento, a construtora Luzmar deverá ser imediatamente liquidada. A empresa será vendida e 100% do valor arrecadado, juntamente com toda a fortuna pessoal de Antônio, será doado integralmente ao Hospital das Clínicas de São Paulo para a construção de uma nova ala de tratamento de doenças pulmonares infantis. O golpe final. O checkmate. Ricardo parou, a mão estendida em um gesto de acusação, o corpo tremendo de raiva impotente. Seu pai não apenas o deserdara, ele o encurralara. Contestar o testamento não lhe traria a herança de volta, apenas destruiria o legado da família para sempre, aniquilaria a empresa da qual os diretores e parentes presentes dependiam, e o marcaria não apenas como um filho indigno, mas como o destruidor do Império Luzmar. Ele olhou ao redor buscando um aliado, um olhar de simpatia, mas encontrou apenas rostos fechados, julgadores. Ele estava sozinho, humilhado diante da elite empresarial de São Paulo, despojado de sua herança, de seu prestígio e de seu futuro. Seu celular vibrou no bolso, uma mensagem de Priscila. E aí, meu amor, já podemos comemorar? Mal posso esperar para começarmos nossa vida. Ricardo olhou para a tela, para a foto sorridente da mulher por quem ele havia apostado tudo, e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele não havia apenas perdido uma fortuna, ele havia perdido tudo. E a queda estava apenas começando. A saída de Ricardo da sala de reuniões da Luzmar não foi uma caminhada, foi uma fuga. Ele atravessou o corredor de mármore polido, passando pelos retratos a óleo de seu avô e de seu pai, os olhos pintados dos fundadores parecendo segui-lo com uma acusação silenciosa. Cada passo ecoava sua humilhação. O homem que entrara naquela sala como o herdeiro presuntivo de um império de 80 milhões de reais saía como um pária, um homem cuja ganância e crueldade haviam sido dissecadas e expostas sob a luz fria e impiedosa da verdade. Ele ignorou os olhares de soslaio dos funcionários, o silêncio súbito que caía nos departamentos por onde passava.
A notícia, ele sabia, se espalharia pela empresa e pelo mercado com a velocidade de um incêndio em pasto seco. Ao chegar ao estacionamento privativo, sua vaga, antes marcada com a placa Ricardo Luz, vice-presidente, já estava ocupada pelo carro de um dos diretores. Foi um pequeno detalhe, mas de uma brutalidade simbólica. Ele não pertencia mais àquele lugar. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou em um frenesi de negação e fúria. Ele se trancou no apartamento de Priscila, que se tornara uma gaiola dourada de tensão, e passou horas ao telefone com os advogados mais caros e agressivos de São Paulo. A resposta era invariavelmente a mesma, entregue em tons que variavam da compaixão cautelosa à irritação mal disfarçada. Ricardo, a cláusula in terrorem é perfeitamente legal e blindada, explicou o quarto advogado que ele consultou, um especialista em direito sucessório. Seu pai foi meticuloso. Ele usou os melhores juristas para redigir isso. Qualquer movimento seu no tribunal acionará a venda da empresa. Não há brecha, não há tecnicalidade. É um mecanismo de destruição mútua assegurada. E você é o único que será destruído. Ricardo esmurrou a parede de cimento queimado do loft de Priscila. A dor aguda em seus nós dos dedos, um alívio bem-vindo à dor sufocante de sua impotência. Ele, o mestre das negociações, o homem que sempre encontrava uma saída, estava encurralado pela genialidade póstuma de seu próprio pai. A humilhação, no entanto, não se limitou ao âmbito legal. Ela se infiltrou em cada aspecto de sua vida, envenenando o ar que ele respirava. O mundo que antes o reverenciava, agora lhe virava as costas. Parceiros de negócios de longa data, homens com quem ele jogava golfe no São Paulo Golf Club e fechava negócios milionários, de repente não retornavam suas ligações. Um convite para um evento de caridade, no qual ele seria homenageado, foi adiado indefinidamente. Seu nome foi discretamente removido da lista de conselheiros de duas grandes corporações. A elite paulistana, uma comunidade unida tanto por laços de riqueza quanto por um código de conduta não escrito, o havia julgado e condenado. Abandonar a esposa era um deslize tolerável. Abandonar um filho doente para morrer enquanto roubava a própria família era uma violação imperdoável do decoro, uma mancha que nem todo o dinheiro do mundo poderia limpar. E agora ele nem sequer tinha o dinheiro. A queda de seu prestígio foi um espetáculo público. Uma nota discreta, porém devastadora, na coluna social de um grande jornal, mencionava a surpreendente reviravolta no testamento de Antônio Luz, aludindo a questões de caráter que levaram à reestruturação da herança em favor do neto enfermo. Foi o suficiente para atiçar a curiosidade da imprensa. Logo, repórteres investigativos começaram a cavar. A existência da investigação particular, contratada por Antônio, cujos relatórios foram anexados ao processo do testamento como prova de sua sanidade mental, tornou-se de conhecimento público. Detalhes sórdidos vazaram. As datas das viagens românticas com Priscila, que coincidiam com as cirurgias de Lucas, as faturas dos presentes caros comprados com o dinheiro do fundo médico. Ricardo deixou de ser um empresário respeitado para se tornar uma caricatura do vilão moderno, o herdeiro que deixou o filho morrer. O impacto nos negócios foi imediato e catastrófico. A Luzmar, agora sob a administração de um conselho de transição liderado por Mariana e Dr. Monteiro, viu-se em uma posição delicada. Clientes e investidores, embora admirassem a atitude de Antônio, estavam receosos. Ricardo, em sua fúria cega, começou a espalhar boatos no mercado, dizendo que a empresa estava instável, que uma fisioterapeuta não tinha capacidade para gerir um império, tentando sabotar por fora o que não podia tomar por dentro. Foi um erro de cálculo monumental. O conselho da Luzmar,
para proteger a empresa e o legado de Antônio, contra-atacou. Emitiram um comunicado oficial detalhando as razões da deserdação de Ricardo, incluindo menções claras à má conduta financeira e quebra de confiança. Anunciaram também a criação da Fundação Luz de Vida, um projeto que Antônio já havia esboçado, que usaria uma porcentagem dos lucros da empresa para financiar tratamentos de crianças com doenças raras. A jogada foi brilhante. Transformou a crise em uma história de redenção corporativa. A Luzmar não era mais a empresa do herdeiro canalha. Era a empresa que se reerguia sobre princípios éticos, liderada pela mãe corajosa e pelo avô visionário. As ações, após uma breve queda, estabilizaram e começaram a subir. Para Ricardo, cada notícia do sucesso da nova Luzmar era como sal em uma ferida aberta. Ele foi formalmente demitido de seu cargo, sua carta de rescisão entregue por um motoboy. Seus cartões de crédito corporativos foram cancelados no meio de um jantar com Priscila, um momento de humilhação que ele jamais esqueceria. O Porsche que ele dirigia era propriedade da empresa e foi recolhido. O apartamento nos Jardins onde ele morava antes de se mudar para o de Priscila também pertencia à Luzmar, e ele recebeu uma ordem de despejo. Em questão de semanas, ele passou de um homem cujo patrimônio era contado em dezenas de milhões para um homem sem emprego, sem carro, sem casa e com a reputação em frangalhos. Sua única posse era a arrogância, mas isso não pagava as contas. Ele tentou usar seus contatos para conseguir um novo emprego, uma posição de diretoria em outra construtora. As conversas eram sempre educadas, mas terminavam com a mesma frase: "Vamos analisar seu currículo e entraremos em contato." O contato nunca vinha. Ninguém queria associar sua marca ao nome tóxico de Ricardo Luz, a elite empresarial que ele tanto cortejou e da qual se sentia parte intrínseca, o havia ejetado como um corpo estranho. Ele era um anátema, um lembrete ambulante de que há transgressões que o dinheiro e o poder não podem perdoar. A queda era vertiginosa e o fundo do poço ainda parecia distante. O loft de Priscila, antes um santuário de paixão e promessas, rapidamente se transformou em um campo de batalha silencioso. Onde antes havia risadas e o tilintar de taças de champanhe, agora pairava uma tensão palpável, densa como a umidade de São Paulo antes de uma tempestade. Priscila Andrade era uma mulher que havia construído sua carreira e sua vida com base em cálculos precisos. Ela era uma arquiteta de futuros, tanto os de concreto e aço, quanto o seu próprio. Em Ricardo Luz, ela não havia visto apenas um homem charmoso, mas um projeto de investimento. Ele era o veículo para o estilo de vida que ela almejava, um passaporte para o círculo mais exclusivo do poder e da riqueza. A deserdação de Ricardo não foi apenas um revés, foi a falência total de seu investimento mais crucial. Inicialmente, ela tentou manter a fachada de parceira solidária. "Nós vamos superar isso, meu amor", dizia ela, mas suas palavras soavam cada vez mais ocas, desprovidas da convicção que ela demonstrava ao escolher o mármore para um novo projeto. Seus gestos de carinho tornaram-se mecânicos, seus beijos, uma formalidade fria. Enquanto Ricardo se afundava em um pântano de raiva e autopiedade, Priscila observava, analisava e recalculava. Ela o via passar os dias no sofá de couro italiano, vestindo o mesmo moletom de grife, alternando entre telefonemas raivosos para advogados e o silêncio apático de quem assiste à própria vida desmoronar. Ele não era mais o homem poderoso e confiante que a seduzira. Era um fardo, um lembrete constante de um erro de cálculo monumental. A mudança começou sutilmente. As reuniões até tarde, no escritório de arquitetura, tornaram-se mais frequentes. Os jantares românticos em casa foram substituídos por desculpas de cansaço e prazos apertados. O toque dela,
Antes uma promessa de intimidade, agora era evasivo. Ricardo, imerso em sua própria miséria, demorou a perceber que o chão estava se movendo sob seus pés mais uma vez. Ele se agarrava a ela como um náufrago a um pedaço de madeira, sem perceber que a madeira já estava podre e afundando. O ponto de ruptura veio em uma noite chuvosa de terça-feira. Ricardo, após mais um dia de rejeições e portas fechadas, tentou iniciar uma conversa sobre o futuro deles. Talvez a gente possa se mudar de São Paulo, começar de novo em outro lugar. Florianópolis, talvez. Eu posso conseguir um emprego de gerente de obras, algo para recomeçar. Ele divagou, a voz desesperada por uma fagulha de esperança. Priscila, que estava aplicando um creme facial caríssimo em frente ao espelho, parou e se virou para ele. Sua expressão não era de raiva ou tristeza, mas de uma clareza fria e cirúrgica. Nós não vamos a lugar nenhum, Ricardo. Eu não vou a lugar nenhum. Minha carreira está aqui. Meus contatos estão aqui. Minha vida está aqui. Mas e a gente? E o nosso futuro? Ele perguntou, a voz pouco mais que um sussurro. Priscila soltou uma risada curta, sem humor. Futuro? Que futuro, Ricardo? O futuro que você me prometeu envolvia uma mansão no Morumbi, não um apartamento alugado em Florianópolis. Envolvia ser a senhora Luz do Império Luzmar, não a esposa de um gerente de obras ressentido. Cada palavra era um golpe preciso, calculado para ferir. Eu não assinei contrato para isso, continuou ela, o tom agora cortante. Eu não abandonei meus próprios princípios e ignorei a situação do seu filho para acabar em uma vida de classe média, contando centavos. Eu apostei em você, Ricardo. E você, meu caro, faliu. A brutalidade da confissão o deixou sem ar. Ele a encarou, vendo-a pela primeira vez não como a mulher sofisticada e apaixonada, mas como uma predadora, que, tendo percebido que sua presa não tinha mais carne, estava pronta para abandonar a carcaça. Então é isso? O dinheiro acaba e você vai embora? Ele cuspiu, a dor se transformando em veneno. Não seja ingênuo, ela retrucou, virando-se de volta para o espelho, como se a conversa já a entediasse. Isso nunca foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre ambição, sobre poder, sobre o estilo de vida que vem com isso. Você não tem mais nada disso a oferecer. Você é um nome tóxico, uma marca manchada. Ficar ao seu lado agora seria suicídio profissional e social. Eu sou uma arquiteta, Ricardo. Eu construo coisas, não me apego a demolições. Naquela noite, ele dormiu no sofá. Na manhã seguinte, quando acordou, as malas dele estavam arrumadas perto da porta. Uma caixa continha os presentes caros que ele lhe dera, incluindo o colar de diamantes da Tiffany. Não era um gesto de devolução, mas uma declaração final. Aqueles objetos agora não tinham valor algum para ela, pois não representavam mais o futuro que ela cobiçava. Expulso do último refúgio que lhe restava, Ricardo se viu completamente à deriva. Sem o apoio financeiro da família e com o nome queimado no mercado, ele foi forçado a engolir o orgulho e se mudar para um pequeno flat alugado em um bairro modesto, pago com o restante de suas economias pessoais. Os ternos italianos foram substituídos por roupas comuns, o uísque 18 anos por cerveja barata. A solidão era sua companheira constante, um eco de suas próprias escolhas. Meses se passaram. Ricardo conseguiu um emprego temporário, quase humilhante, supervisionando uma pequena reforma, um trabalho que ele, no auge de seu poder, teria delegado a um estagiário. Foi durante esse período, folheando distraidamente uma revista de celebridades na sala de espera de um fornecedor, que ele viu a foto que selou seu isolamento. Era uma foto de Priscila, radiante, em um baile de gala. Em seu braço, com a mão possessivamente em sua cintura, estava um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um sorriso satisfeito. Otávio Guedes,
um dos mais notórios e bem-sucedidos tubarões do mercado financeiro. A legenda da foto era breve e brutal. A arquiteta Priscila Andrade e o magnata Otávio Guedes, novo casal da praça, anunciam noivado em evento beneficente. O noivado. A palavra o atingiu com a força de um soco. Priscila não havia apenas seguido em frente. Ela havia conseguido um upgrade. Ela o trocara por um homem mais rico, mais poderoso e sem o escândalo que ele carregava. Ela havia encontrado seu projeto de investimento bem-sucedido. Naquele momento, sentado em uma cadeira de plástico, o cheiro de cimento e poeira no ar, Ricardo compreendeu a totalidade de sua ruína. Ele não havia perdido apenas a herança, o prestígio e a amante. Ele havia perdido a si mesmo. Ele se tornara um fantasma em sua própria vida, assombrado pelas ruínas do que poderia ter sido, completamente sozinho no mundo que ele mesmo destruiu. A queda havia terminado. Agora, só restava o vazio. Enquanto o mundo de Ricardo se desintegrava em um silêncio de poeira e arrependimento, um universo de esperança e renascimento florescia sob a proteção do legado de Antônio Luz. Poucos dias após a leitura do testamento, Dr. Monteiro entregou a Mariana um envelope pessoal lacrado com o mesmo selo de cera da família Luz. Dentro não havia um documento legal, mas uma carta, escrita com a caligrafia firme, porém levemente trêmula, de um homem confrontando seus próprios fantasmas. Minha cara Mariana, começava a carta, se você está lendo isto, é porque minha jornada terminou e a de Lucas pode finalmente começar de verdade. E é imperativo que você entenda o porquê. A carta era uma confissão, um testamento de dor que atravessara décadas. Nela, Antônio revelava o capítulo mais sombrio de sua vida, um segredo que ele carregara como uma âncora no peito. Muito antes de Beatriz, da Luzmar e da Fortuna, ele tivera um primeiro casamento, uma jovem esposa e uma filha chamada Lúcia. A menina, assim como Lucas, nascera com uma condição de saúde frágil, uma doença cardíaca congênita que exigia cuidados constantes e caros. O jovem Antônio, ambicioso e aterrorizado pela responsabilidade, sentiu-se aprisionado. Eu fui um covarde, Mariana, ele escreveu. Eu vi minha filha não como uma bênção, mas como um obstáculo aos meus sonhos de grandeza. E então, eu fiz o impensável. Eu os abandonei. Convenci a mim mesmo de que era um ato de praticidade, que elas ficariam melhores sem mim. Era uma mentira para acalmar uma consciência culpada. Eu nunca mais as vi. Lúcia morreu aos 5 anos, e eu soube de sua morte por um recorte de jornal que um parente distante me enviou. Eu construí um império sobre a fundação daquele abandono, e cada tijolo que assentei foi um tijolo sobre o túmulo da minha própria humanidade. A revelação atingiu Mariana com uma força avassaladora. A preocupação de Antônio por Lucas, seu olhar triste, sua insistência, tudo fazia sentido agora. Não era apenas afeto de avô, era uma busca desesperada por redenção. Quando vi em Ricardo o mesmo medo, a mesma fraqueza, o mesmo egoísmo que me definiram como um homem jovem, continuava a carta, eu soube que o ciclo precisava ser quebrado. Proteger Lucas não era apenas sobre salvar meu neto. Era sobre salvar a alma de meu filho, de cometer o mesmo pecado imperdoável que eu cometi. E talvez, egoisticamente, sobre encontrar alguma paz para a minha. O dinheiro que deixo para Lucas não é uma herança, é um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas a Lúcia, que eu não pude salvar, e um ato de fé em Lucas, que agora pode ser salvo. Use-o para dar a ele a vida que roubei de minha primeira filha. Quebre o ciclo, Mariana. Mostre a ele que o verdadeiro legado da família Luz não é o que construímos, mas quem protegemos. Mariana dobrou a carta, as lágrimas manchando o papel. Ela não estava apenas administrando uma fortuna,
Ela era a guardiã de um ato de amor póstumo, a executora de uma redenção que atravessou gerações. Com os recursos agora ilimitados, o caminho para a recuperação de Lucas se abriu como um mar vermelho. Mariana, transformada de mãe desesperada em comandante de uma missão de resgate, mobilizou a melhor equipe médica que o dinheiro poderia comprar. Um jato particular, configurado como uma UTI aérea, levou Lucas e uma equipe de especialistas para Pittsburgh, nos Estados Unidos, lar de um dos centros de transplante pediátrico mais avançados do mundo. Ali, a espera por um doador compatível foi angustiante, mas breve. O transplante, uma maratona cirúrgica de 12 horas, foi um sucesso. Quando Mariana viu Lucas pela primeira vez após a cirurgia, estubado e respirando por conta própria com seus novos pulmões, o som suave e regular de sua respiração foi a música mais bela que ela já ouvira. Era o som da vida, pura e sem esforço. Os meses seguintes foram de uma recuperação milagrosa. Longe do ambiente tóxico de São Paulo, em uma casa alugada perto do hospital, Mariana e Lucas viveram em uma bolha de progresso e descoberta. O bebê que passara a maior parte de sua curta vida deitado em um leito de hospital, agora tinha energia. Ele aprendeu a rolar, a sentar-se sem apoio, a sorrir com o corpo inteiro. O momento em que ele engatinhou pela primeira vez, perseguindo um brinquedo colorido pelo chão da sala, foi uma vitória tão monumental quanto qualquer arranha-céu que a Luzmar já erguera. E então, aos 14 meses, segurando-se nos braços firmes de sua mãe, Lucas deu seus primeiros passos vacilantes. Cada passo era um desafio à sentença de morte que recebera, uma afirmação de vida que ecoava à fé de seu avô. Mariana também renasceu. A experiência a forjara em uma mulher de força e propósito inabaláveis. Ela não era mais a jovem fisioterapeuta deslumbrada pelo mundo dos ricos. Era uma líder, uma estrategista, uma defensora. Ao retornar ao Brasil com um Lucas saudável e corado, ela assumiu seu papel no Conselho da Luzmar não como uma figura decorativa, mas como a bússola moral da empresa. Inspirada pela carta de Antônio e pela jornada de seu filho, ela apresentou ao Conselho o projeto da Fundação Luz de Vida. Não seria apenas uma iniciativa de caridade, mas o novo coração da empresa. Usando uma parcela significativa dos lucros anuais, a fundação foi criada para financiar tratamentos de alto custo, fornecer apoio logístico e emocional para famílias com crianças gravemente doentes e investir em pesquisa. O legado de Antônio não seria apenas proteger seu neto, mas milhares de outros Lucas e Lúcias pelo Brasil. A fundação se tornou um sucesso retumbante, redefinindo a imagem da Luzmar e dando um novo e profundo significado ao seu trabalho. Mariana, a mãe que lutou sozinha em um corredor de hospital, agora era a esperança de inúmeras famílias, a personificação viva de que, mesmo na escuridão mais profunda, a luz de uma única vida pode iluminar o caminho para muitas outras. 2 anos se passaram. O tempo, esse escultor implacável, havia cinzelado novas realidades na vida de todos. Para Lucas, foram anos de descoberta. O menino que lutara por cada sopro de ar agora corria pelo jardim da mansão no Morumbi, o riso cristalino ecoando entre as árvores que seu avô plantara. Ele era uma criança vibrante, curiosa, com uma cicatriz quase invisível no peito como única lembrança física da batalha que vencera. Seus pulmões, um presente de um doador anônimo, o enchiam de vida, e seus olhos, os mesmos olhos penetrantes de Antônio Luz, brilhavam com uma inteligência precoce. Ele estava cercado de amor, o amor inabalável de Mariana, o carinho devotado de Beatriz, que encontrara em seu neto a redenção que não conseguiu dar ao filho, e o cuidado de uma equipe que se tornara família. Para Mariana, foram anos de transformação. A fisioterapeuta havia dado lugar a uma filantropa visionária.
A Fundação Luz de Vida era agora uma das instituições de apoio à saúde infantil mais respeitadas do país. Um farol de esperança para famílias que, como ela um dia, se viam perdidas no labirinto do desespero. Ela administrava o legado de Antônio com uma sabedoria que ia além dos negócios, compreendendo que a verdadeira fortuna não estava nos balanços financeiros, mas nas vidas salvas, nas famílias amparadas. Ela era a prova viva de que a maior força de uma pessoa não reside em evitar a queda, mas na forma como ela se reconstrói após ser quebrada. Para Ricardo, foram anos de queda livre em câmera lenta. O silêncio. Essa fora a sua sentença. Após a humilhação pública, ele se tornara um fantasma. Os empregos que conseguia eram subalternos, temporários, e ele os perdia invariavelmente, corroído por um ressentimento que o tornava um funcionário amargo e pouco confiável. Ele morava em um kitnet na periferia, um espaço claustrofóbico que era um espelho de sua vida interior. O homem que um dia comandou impérios agora contava moedas para o ônibus. Ele via as notícias sobre a fundação, sobre Mariana, sobre o crescimento de Lucas em fotos de revistas. Cada imagem era uma tortura, um vislumbre do paraíso do qual ele fora expulso por seus próprios pecados. A solidão e o anonimato o forçaram a uma introspecção brutal. No silêncio de suas noites, sem o ruído do luxo, da bajulação ou da ambição para distraí-lo, ele finalmente começou a ouvir a voz de sua própria consciência. E o que ela dizia era aterrorizante. Foi em uma tarde cinzenta de outono que o passado bateu à porta do presente. Dr. Monteiro ligou para Mariana, a voz mais grave do que o habitual. Mariana, recebi um contato inusitado. É sobre o Ricardo. Mariana sentiu um calafrio. A menção daquele nome ainda capaz de evocar uma sombra. Ele não está pedindo dinheiro, nem tentando qualquer manobra legal. Ele está quebrado, em todos os sentidos da palavra. Ele pediu, através de um defensor público, uma única coisa: a chance de ver o Lucas. Ele quer pedir perdão. A sala de Mariana, com sua vista panorâmica para o jardim onde Lucas brincava, pareceu de repente menor. A primeira reação foi um não visceral, um instinto de proteção animal. Por que permitir que aquela fonte de dor se aproximasse de seu filho, a personificação da pureza e da resiliência? Beatriz, que ouvira a conversa, foi taxativa. Jamais! Aquele homem não merece nem respirar o mesmo ar que o meu neto. Ele fez a escolha dele há muito tempo. Mas Mariana, olhando para Lucas, que agora tentava ensinar um passarinho a comer na sua mão, lembrou-se da carta de Antônio. Quebre o ciclo do abandono, da amargura, do ressentimento. Negar a Ricardo essa chance não seria proteger Lucas, seria ensinar-lhe a odiar, seria perpetuar a dor. O verdadeiro poder, ela percebeu, não estava em barrar a porta, mas em abri-la sob seus próprios termos, mostrando ao filho que o perdão não é fraqueza, mas a forma mais elevada de força. Uma vez, Dr. Monteiro, disse ela ao telefone, a decisão se solidificando em sua voz. Um encontro, em local público, supervisionado, e com uma condição: ele não vem para receber o perdão. Ele vem para pedi-lo. Se Lucas o perdoará ou não, será uma decisão que meu filho tomará quando tiver idade e compreensão para isso. Hoje, ele apenas aprenderá que até mesmo as pessoas que nos ferem merecem uma chance de se desculpar. O encontro foi marcado para uma área reservada de um parque. Mariana chegou com Lucas pela mão. O menino, agora com quase 3 anos, tagarelava sobre as cores das flores. Então, ela o viu. Ricardo estava sentado em um banco e a visão foi um choque. O homem arrogante e impecável dera lugar a uma figura encurvada, magra, envelhecida. As roupas baratas pendiam em seu corpo e o olhar, antes faiscante de autoconfiança,
era agora o de um animal assustado, carregado com o peso de 1000 noites insones. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, ele fraquejou, como se a visão daquela criança saudável e feliz fosse uma luz forte demais para sua escuridão. Mariana se ajoelhou ao lado do filho. Lucas, lembra que a mamãe falou sobre o seu papai? Aquele da foto. Ele veio te ver e quer muito te dizer uma coisa. Ricardo se aproximou, hesitante, e se ajoelhou na grama, colocando-se no mesmo nível da criança. As lágrimas corriam livremente por seu rosto, sulcando a poeira de uma vida de erros. Ele não conseguia falar. Ele apenas olhava para o menino, para o milagre que ele descartara, para a vida que ele se negara a salvar. Oi, campeão! Ele finalmente conseguiu dizer, a voz rouca e embargada. Eu sou o Ricardo, seu pai. E eu vim aqui para te dizer a coisa mais importante do mundo. Eu vim te pedir perdão. Ele não tentou se justificar. Não deu desculpas. Ele apenas chorou, um choro convulso, o som de um coração que finalmente se partira por completo. Lucas, com a inocência pura das crianças, não viu ali o monstro de sua história. Viu apenas um homem triste. Ele olhou para Mariana, que assentiu com um sorriso suave, e depois se virou para Ricardo. Ele estendeu sua mãozinha e tocou o rosto molhado do pai. Não disse nada. Apenas tocou. Um gesto simples, sem julgamento. Um toque que atravessou anos de dor e conectou o presente ao passado. Naquele toque, Ricardo sentiu o peso esmagador de seu fracasso, mas também, pela primeira vez, uma minúscula, frágil e quase insuportável semente de graça. Ele não foi magicamente absolvido. Sua vida não mudou da noite para o dia, mas algo naquele encontro o quebrou de uma forma nova, não pela humilhação, mas pela compaixão imerecida. Ele se levantou, agradeceu a Mariana com um olhar que continha um universo de arrependimento e foi embora, de volta para sua vida de sombras. Mas agora havia uma fresta de luz, a certeza de que seu filho vivia e de que, em seu pequeno coração, não havia ódio. Pela primeira vez em anos, ao entrar em seu kitnet escuro, Ricardo não sentiu apenas o peso esmagador de suas perdas, mas o leve e quase esquecido impulso de merecer o ar que respirava. Naquela noite, ele não abriu uma cerveja. Em vez disso, pegou um caderno e com a mão trêmula começou a escrever. Não um plano de negócios, não uma estratégia de vingança, mas uma lista. Uma lista de passos, por menores que fossem, para se tornar um homem que, um dia, talvez pudesse olhar para o próprio reflexo sem sentir apenas vergonha. A jornada seria longa, solitária e sem garantias, mas pela primeira vez ela havia começado. Mariana abraçou Lucas com força, o cheiro de grama e de infância preenchendo seus sentidos. Ela olhou para o céu, como se pudesse ver Antônio Luz observando-os. O ciclo estava quebrado. Lucas cresceria, sabendo que o amor verdadeiro não é definido pela ausência de falhas, mas pela capacidade de enfrentá-las com coragem e compaixão. Ele cresceria protegido, não por muros de dinheiro, mas por uma fortaleza de amor incondicional, com a certeza de que fora escolhido, celebrado e amado, mesmo quando seu pai biológico falhou. O verdadeiro legado de Antônio Luz não estava no nome da construtora ou nos milhões no banco. Estava ali, naquele parque, na mão de uma criança tocando o rosto de um pai arrependido, na escolha de uma mãe de ensinar o perdão em vez da vingança, na prova de que a maior de todas as construções é, e sempre será, a reconstrução de um coração humano. E aí, o que você achou dessa jornada? Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para essa história? Deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.